Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Projetor. Meu nome é Denis e hoje nós vamos falar sobre Corra, esse novo indicado ao Oscar 2018. Quando Corra estreou lá em 2017, muita gente começou a falar que era o melhor filme de horror e suspense dos últimos anos. Todo mundo falava do filme, todo mundo comentava sobre tudo. A gente tinha que assistir esse filme e assistir. E não é que o filme é surpreendente? Bom, Corra é escrito e dirigido por Jordan Peele, indicado ao Oscar de direção e de roteiro também. Além disso, o filme está indicado a melhor filme e ator para o Daniel Kaluuya. Para quem assistiu ao filme sabe que o Daniel Kaluuya deu um show de interpretação. Antes mesmo dessa temporada do Ouro chegar, quem assistiu Corra sabe que o filme é uma daquelas obras que fica na cabeça porque o roteiro é tão bem amarrado e a gente se surpreende porque a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, se é alguma coisa paranormal, se é alguma coisa macabra. A gente não sabe, a gente acompanha o Chris nessa empreitada de conhecer os sogros no final de semana. Pois é, o Chris tem uma vida pacífica, ele é fotógrafo na cidade grande e aí ele é convidado pela namorada, a Rose, para conhecer os pais no final de semana, numa casa distante do centro. E eles vão, no meio do caminho já acontecem algumas coisas, alguns imprevistos, um tanto quanto violentos, mas até aí o filme parece um drama, parece... Não parece tanto um suspense, até que ele chega na casa dos pais da Rose. E quando a gente conhece os pais, ele médico, neurocirurgião, ela psiquiatra, a gente começa a perceber que ali tem alguma coisa estranha, principalmente quando o irmão da Rose chega. Os pais dela começam a tratar o Chris de maneira tão especial e aí ele começa a perceber por quê. Bom, o filme fala sobre racismo. E o filme fala muito bem sobre racismo, porque a mensagem do filme, para quem assistiu Corra, sabe que não vai sair tão fácil da cabeça, não é verdade? Quando os pais da Rose começam a cercar o Chris com perguntas, principalmente o irmão, e vira um pouco de momento familiar condescendente, porque eles têm dois criados que são negros e viveram, e a desculpa deles, eles viveram a vida inteira ali na casa, a desculpa dos pais da Rose é que eles trabalhavam para os pais deles e que continuaram, eles não tinham como mandar embora. Só que esses empregados, eles são um pouco estranhos, eles se comportam de maneira estranha, um tanto quanto robótica, uma maneira um tanto misteriosa. E aí a gente começa a perceber que alguma coisa está de fato errada ali. Não é só a impressão, não é só os pais da Rose serem condescendentes com o Chris, ou o irmão da Rose ser um pouco louco, ele é um pouco lunático, assim, é aqueles irmãos que chega pulando, que quer brigar, que, enfim, quer causar. Quando você assiste o Corra, você percebe que o Chris está entrando em alguma armadilha. E aí, para piorar a situação, naquele fim de semana, justamente naquele fim de semana, tem a comemoração que os pais da Rose fazem, chamando várias famílias, todos ricos, todos influentes, todos brancos. E aí acontece uma coisa muito estranha. O Chris reconhece um cara que, como ele, tá ali naquele ambiente cheio de homens brancos e mulheres brancas de meia idade ricos, e os dois são negros, e eles... O que eles estão fazendo ali? Porque ali eles percebem que tem eles têm um laço, só que o Chris percebe isso e o cara se comporta de uma maneira tão robótica, assim como os empregados, e aí ele começa a perceber que ele tá num mundo louco. E nessa onda de loucura, de racismo, escondido nas ações daquelas pessoas, escondido na maneira como as pessoas falam, às vezes de maneira até explícita, sobre o físico do Chris, sobre a fama, enfim, sobre várias coisas que soariam completamente ridículas numa conversa normal, e a gente percebe que o Chris está cercado, e aí chegou a hora dele ir embora. Só que antes disso tudo acontecer, quando ele chega na casa dos pais da Rose, ele, na conversa com os pais dela se apresentando, ele se mostra um pouco inquieto, porque ele estava ansioso pela situação. E aí a mãe da Rose, como psiquiatra, fala, né? O pai da Rose comenta e a mãe fala sobre a ansiedade dele e pergunta se ele tinha algum vício, se ele fumava. E ele fala que ele está tentando largar, a Rose não gosta e tal. E aí escapa que a mãe consegue hipnotizar o Chris, conseguiria hipnotizar o Chris para fazer ele parar de fumar. E aí ele fala que tá tudo bem, não precisa disso e tal.
E naquela noite, aliás, quando ele não consegue dormir, porque o dia foi muito estranho, ele conheceu algumas pessoas bastante fora do comum ali e ficou naquela situação do racismo velado. E aí ele sai pra fumar, acontece uma outra birutice ali no meio, e quando ele tá retornando, a mãe da Rose chama o Chris pra conversar, e aí acontece a cena que é a chave do filme, que é o pôster do filme, que é onde o Daniel Kaluuya arrebenta. É importante lembrar que a Catherine Keener aqui, mais uma vez, a Catherine Keener é adorável, como sempre, sempre fazendo papéis fora do eixo. Ela arrebenta como a Amanda Rose, ela merecia também ser reconhecida na temporada do Ouro, mas enfim. Agora, o Daniel Kaluuya, ele leva a gente do fotógrafo tranquilo ao cara que sofre pelo racismo dos outros e ele tenta manter a postura e ainda assim tentar ficar natural, tentar ficar tranquilo, porque a Rose tá ali, ela queria tanto, né, que ele fosse visitar os pais dela. Só que ele é hipnotizado e aí o negócio fica feio, aí o filme começa a mostrar. É um filme rápido, é um filme muito dinâmico, mas sobretudo porque o Daniel Kaluuya dá um show. E ele ali consegue fazer a gente ir da calma ao desespero, à angústia, ao sofrimento de uma maneira tão rápida que a gente fica desesperado, a gente fica agoniado. E esse é um dos grandes méritos de Corra, além da direção bastante precisa do Jordan Peele. É muito bom saber que, infelizmente, pela quinta vez, somente 90 anos de Oscar, o Jordan Peele foi o quinto homem negro a ser indicado em 90 anos. Ele também foi indicado com o roteiro, como eu falei. E o Daniel Kaluuya no show de interpretação e toda a direção precisa, o roteiro muito bem amarrado, e a gente vai sendo levado a um desfecho que é alucinante, de verdade. Para quem assistiu o filme sabe o que eu tô falando, quem não assistiu, assista, corra. E ele estar numa temporada não significa que é só por conta do racismo, é porque a mensagem do filme é muito inteligente e original. E esse é o crédito do filme, além da interpretação e da direção e do roteiro, é um trio muito bem acertado ali, mas a mensagem do filme é passada de uma maneira tão original porque ela te pega e ela te faz pensar sobre as suas ações. E ela faz com que você enxergue o mundo de uma maneira um pouquinho diferente, porque a condescendência daquelas pessoas incomoda. Que o roteiro tem algumas barriguinhas, alguns clichês ainda, sobretudo nas ligações. A gente sabe que quando o Chris liga para o amigo dele, aquilo vai ter um significado no filme, mas algumas cenas elas quebram um pouco a tensão que o filme trabalhou tanto para construir. E a gente quebra naquele humor que, na minha opinião, em certa cena, quando o amigo do Chris está com a delegada e o humor dali eu acho que não se encaixa tão bem no filme, porque o filme tem um humor sutil, tem um humor fino, sabe? Ele vai te levando para aquela tensão sem que você perceba, porque você se identifica em vários momentos do filme. E aí quando chega o final, na minha opinião, é mais uma forma, eu achei um pouco positivista. Não sei se é a palavra correta, mas eu achei um pouco ingênuo aquele final. Você que assistiu, fala pra mim o que você achou. Eu achei que poderia ter caminhado pro final, sobretudo naquela última cena, pro final que a gente esperava. E não teria problema nenhum. O plot twist desse filme foi um pouco desnecessário na minha opinião, por isso é um filme nota 9. Ele perde um ponto na minha opinião pelo excesso de humor e pelo finalzinho. Acho que teria deixado a atenção e aquele sinal de alerta pra gente sobre racismo e sobre a condescendência acerca de alguns assuntos. Poderia ter deixado. Esse é mais um vídeo do Projetor, eu te agradeço mais uma vez, espero que esteja gostando do conteúdo. Aqui embaixo tá a crítica do Corra lá no Projetor, fala pra mim o que você tá achando, comenta aí. É isso aí, tenha bons filmes.